na educação sexual do indivíduo. Nosso objetivo era refletir e dialogar sobre a importância da educação sexual nas escolas e famílias, de modo que, ao final, os alunos pudessem ser capazes de reconhecer a educação sexual como meio de buscar, ensinar e esclarecer questões relacionadas ao sexo, livre de preconceitos e tabus. Agora, passo a palavra para minha colega para que ela dê continuidade na apresentação. Bom dia, eu sou a Elaine, também faço parte da equipe junto com a Daiane e a Mayara, e agora eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia utilizada, que foi através de uma aula expositiva, onde a intenção era dialogar com os alunos, fazendo perguntas e buscando os ouvir para compreender quais eram as primeiras impressões que eles tinham com a temática. E, mediante isso, foi iniciado uma discussão sobre as obras indicadas nas referências, como a obra de Michel Foucault, para abordar o papel do tabu do sexo como forma de controlar os indivíduos. Além disso, também foi exposto as ideias principais do artigo sobre sexualidade na adolescência, para compreender a complexidade da influência de elementos culturais presentes no contexto familiar sobre o comportamento sexual do adolescente. Também tratamos da gravidez precoce associada ao perfil socioeconômico, demográfico, cultural, regional e comportamental no Brasil, como meio de enfatizar e mostrar quem são as pessoas mais afetadas pela falta de educação sexual. Todas as ideias foi exposta através de slides para apresentarmos os pontos importantes, junto de dados e gráficos que comprovam as conclusões apontadas nas obras lidas em relação à educação sexual. A seguir, a Mayara vai finalizar a nossa apresentação com os resultados e análises feitas a partir. Olá, eu sou a Mayara Beatriz, faço parte do PIBID junto com a Daiane e com a Elaine. Os resultados que nós podemos observar em relação à exposição da aula foi que, apesar de ser uma turma já de mais maturidade etária, do 4º ano do ensino médio técnico, tendo idades variando de 17 anos a 20 anos, onde a maioria da turma já está inserido no mercado de trabalho, a gente pôde observar que eles se sentiram muito constrangidos em relação à temática e muita timidez, provando que não é um assunto muito fácil de se abordar e tornar com que as pessoas fiquem confortáveis em relação à temática. De uma turma de 17 alunos, apenas um menino se sentiu à vontade para contribuir com relatos pessoais da falta de educação sexual na sua vida, enquanto 4, 5 meninas participaram, mostrando como isso afeta muito a vida delas e a vida de outras pessoas que elas também conhecem. E, além do mais, a gente também percebeu certa falta de maturidade em cessar piadas em relação ao tema, sim. Então, infelizmente, é uma coisa muito fácil de se observar, mas no geral a turma foi muito cativada pelo tema. Quando a gente apresentou o tema uma semana antes, avisou qual seria, eles se sentiram muito interessados, fizeram questão de estar presentes na aula. Então, a gente vê que há um interesse, apesar da dificuldade de tornar um ambiente confortável para que os alunos participem da aula com a opinião deles, com os relatos deles. Então, a gente vê que o tema da relação entre educação sexual e o tabu do sexo nas famílias e escolas brasileiras, ele é um tema de grande interesse dos alunos em vista do déficit que eles têm na vida deles, na escola, enfim. Então, essa foi apenas uma primeira aula para a gente experimentar, né, como uma forma de experimento, como os alunos iam perceber esse tema e com a intenção de mostrar que o tabu do sexo, ele afasta as pessoas da possibilidade de se abrir para a educação sexual. Muito obrigada.